de um encontro com Deus? Amém. Eu nasci em um lar cristão, né? Um lar evangélico, digamos assim. Porém, toda a minha família, tanto paterna quanto materna, se desviaram da presença do Senhor. Então, por mais que todos fossem evangélicos, eles eram desviados, né? E eu frequentei a igreja por muito tempo, na minha infância, na minha adolescência, mas eu não tinha um encontro genuíno e verdadeiro com o Espírito Santo. Então, eu conhecia o Deus da religião, mas eu não conhecia o Deus Pai. Eu não conhecia o Deus Espírito Santo. E por mais que eu estivesse em meios, né, cristãos, por mais que eu ouvisse falar, então eu estava sempre inserida dentro da igreja, eu tinha o conhecimento bíblico, participava, né, da escola dominical nos domingos, e eu conhecia a Bíblia, sabe? Então qualquer história que chegasse e perguntasse para mim a respeito da Bíblia, eu sabia responder, mas eu não conhecia o Deus da graça, sabe? Eu conhecia um Deus que punia. Na minha infância e até a minha adolescência. Eu conhecia aquele Deus que punia. Então, na minha infância, a visão que eu tinha de Deus era como se ele fosse um velhinho que ficasse lá no céu esperando eu pecar para me mandar para o inferno. Né? Então, eu tive essa visão, porque, na verdade, eu conhecia realmente o Deus da religião. Conhecia a Bíblia, mas só a religião, e não o amor do Pai, e não a graça de Deus, realmente. E então, ali na minha adolescência, justamente por essa religiosidade, eu acabei me desviando por conta das feridas da igreja. Eu acabei sendo muito julgada, criticada, por conta da adolescência, né? Na adolescência, a gente às vezes faz coisas de adolescente e eu acabei sendo muito atacada por conta de calúnias e mentiras dentro da igreja. Foi quando eu me desviei e fiquei 4 anos afastada da presença do Senhor. E como teve um encontro de volta, né? Ou o encontro verdadeiro, né? Que você não tinha antes. Sim, olha só, é muito forte. Eu tive um encontro verdadeiro com o Espírito Santo e conheci esse Deus Pai em uma ocasião muito inusitada, sabe? Em um momento assim que parecia errado, impossível. E ali na minha adolescência, quando eu me desviei, foi por volta dos meus 14 anos. Dos meus 14 anos eu me desviei e fui pro mundo, realmente. O mundo que eu ia pra festa, eu bebia, fazia, assim, coisas que hoje a juventude tá acostumada, né? Me entreguei realmente ao mundo. E um dia eu estava indo para uma festa. Nessa ocasião, eu já estava totalmente machucada, ferida, perdida. Eu entrei, assim, em um quadro, eu digo até mesmo depressivo, porque eu tinha muitos pensamentos de morte, desejos de morte. Eu já tentei suicídio 3 vezes, né? Então, eu me cortava, eu me feria, enfim. E nessa ocasião, eu estava, assim, totalmente perdida mesmo. Eu não tinha saída para minha vida. Então, o único olhar que eu tinha era para a morte. Eu desejava a morte. E eu buscava um pouco de refúgio na bebida. Então, eu buscava esse refúgio na bebida. Então, eu ia para muitas festas, muitas festas. Até que em uma festa, um dia eu fui e eu vi uma moça que eu nunca tinha visto na minha vida. Essa moça lá de Ourinhos, né, que é a minha cidade. E lá em Ourinhos, no interior aqui de São Paulo, eu vi essa moça, que foi a Tayane, honro muito, louvo a Deus pela vida dela. E ela tava indo pra uma balada também, só que ela tava assim, ela tava um pé na igreja e um pé no mundo, né? Eu tava com os 2 pés no mundo mesmo. E eu encontrei ela em uma festa e ela começou a falar pra mim que ela ia na célula e começou a me chamar pra uma célula. E eu sempre ouvia falar de célula, mas eu nunca tinha ido em uma. E ela me convidou, eu falei, não tenho nada pra perder. Falei, um dia eu vou. E eu achei que ia ficar por aquilo mesmo. Só que aí ela me adicionou nas redes sociais e começou a me mandar mensagem. Vamos pra célula, vamos pra célula. Eu falei assim, nossa, mas eu vou, né? Não tenho nada pra perder mesmo, minha vida já tá toda estragada, não tenho que piorar. Eu vou pra ver no que vai dar. E nisso, ela passou pra me buscar na porta da minha casa. E ela passava pra me pegar pra ir na célula. Toda vez que tinha célula, ela ia na porta da minha casa pra me buscar. Ela foi e me buscou. Quando eu chego na célula, teve um momento de apelo. Eu fui ali muito quebrantada e eu me rendi ao apelo. Então veio uma pessoa orar por mim.
Quando essa pessoa veio, que era a líder da célula, ela falou assim: olha, Deus manda te falar que você está perdoada. O Senhor te perdoa. Aquilo pra mim, eu chorava, mas aquilo pra mim era assim, hoje a gente olha e aos nossos olhos parece ser uma palavra muito simples. Por exemplo, quando o Senhor manda, né, a gente ir até alguém e falar: olha, o Senhor manda te dizer que você está perdoado. Pra gente falar assim: nossa, será que eu vou pra aquela pessoa falar isso? Mas é uma coisa tão simples, ela já sabe. Só que pra mim aquilo foi muito forte, porque eu pensei: como assim Deus me perdoou depois de tantos pecados, depois de tantos erros, depois de tantas falhas? Tão simples, eu só vim numa célula, eu só dei um passo, eu só me rendi a um apelo. Como que Deus pode ter me perdoado? Porque eu ainda tinha aquela visão do Deus punidor, que esperava eu pecar para me condenar. Era a visão que eu tinha. Então, quando eu ouvi que o Senhor tinha me perdoado, eu falei: não é possível. Não é possível. E aconteceu que toda célula que eu ia, vinha uma pessoa diferente e falava pra mim a mesma coisa. Porque por mais que eu estivesse ouvindo aquilo, eu não conseguia tomar posse daquela palavra. Eu não conseguia entender a graça de Deus. Eu só entendia a condenação. Eu só aceitava dentro de mim a condenação. Então, por mais que o Senhor tivesse me perdoado pela rendição ao apelo, eu já tinha me condenado interiormente. Então eu tinha aquela acusação dentro de mim. E claro, o inimigo, ele tá ali sempre acusando, né? E eu continuei indo, continuei me rendendo ao Senhor. E o Senhor sempre enviava uma pessoa diferente, sempre falava de formas diferentes, até que eu comecei realmente a tomar posse daquela palavra e entender que sim, o Senhor havia me perdoado. Mas foi algo assim que foi uma das coisas mais impactantes, sabe? Eu nunca tive uma visão assim: eu vou ficar um pouco no mundo, um pouco na igreja. Ou eu tava no mundo, ou eu tava na igreja. Então, quando eu tava na igreja, né, antes de me desviar, eu estava totalmente na igreja. Quando eu me desviei, como eu falei, foi com os 2 pés no mundo. Mas aí, quando eu voltei pro Senhor, eu falei: agora eu volto de vez. Então, eu comecei a renunciar todas as coisas. Todas as coisas eu comecei a renunciar. Renunciei à bebida, eu renunciei às festas, renunciei às amizades, renunciei às más conversações, porque a palavra nos diz, né, que corrompem os bons costumes. Então eu entendi que eu precisava mudar de ambiente. Foi justamente nessa época que eu conheci o meu marido também, e aí eu arrastei ele e trouxe ele junto comigo. Ele era da igreja. Não, ele era católico. Inclusive, eu conheci ele em um barzinho. Eu conheci ele em um bar. E, na verdade, ele me viu, depois ele me adicionou nas redes sociais, mandou mensagem pra mim, e foi bem nessa época que eu estava indo pra célula. Tava começando a ir pra célula. E aí eu chamei ele pra ir no encontro com Deus, junto comigo. Ele foi nesse encontro com Deus, mais por interesse em mim, do que, de fato, né, na conversão. Porque teu encontro com Deus. Foi. E aí foi quando o Senhor começou a fazer uma obra na nossa vida. Por quê? Como na minha infância eu ia muito na igreja, eu recebia profecias e eu sempre acreditei. Para algumas pessoas hoje em dia, ver o mover do Espírito Santo, ver libertação, parece ser algo assim, algumas pessoas elas ficam chocadas, ficam surpresas ou ficam até mesmo incrédulas pelo mover. Mas para mim sempre foi algo sempre fez parte da minha vida, porque na minha infância eu estava acostumada com profecia, com revelação, com pessoas manifestando demônios, eu estava acostumada, né, com o Espírito Santo, vendo pessoas sendo batizadas. Então eu não me lembro de uma época da minha vida em que eu tenha ficado surpresa, por exemplo, de uma pessoa orando em línguas ou de uma pessoa caindo no Espírito. Para mim sempre foi normal, porque eu cresci em um ambiente onde isso era normal, né? E eu crescia também vendo demônios, né? Eu via muitos demônios, eu tive muitas experiências com isso, depois eu vou falar um pouco melhor, mas para trazer, né, sobre o testemunho. Então, quando eu conheci o meu marido, ele ainda era católico, e ele, na verdade, foi para a igreja a primeira vez porque ele estava interessado em mim. Então, ele estava interessado em mim e ele aceitou ir para a igreja. Como eu disse, eu sempre tive o pensamento: se eu voltar para Jesus, eu vou ser crente de verdade. Eu não vou voltar para ficar um pouco lá, um pouco aqui. Não, eu vou ser crente de verdade. Então, quando eu dei aquele passo, eu entendi o peso daquele passo. E foi quando eu estava conhecendo ele. Então, eu já estava conversando com ele. Até que um dia, foi coisa assim muito rápida, menos de um mês. Ele mandou assim para mim:
o que você vai fazer amanhã? Era um feriado. Eu falei pra ele, olha, amanhã eu vou no encontro com Deus. Se você quiser me ver, eu vou estar lá. E eu sabia que ele era católico, eu sabia que a igreja tinha a libertação, tinha o mover do Espírito Santo. Então eu falei, entre duas, uma. Ou ele vai sair correndo e não vai mais voltar, ou ele realmente vai querer ter algo sério comigo. Então foi assim, uma prova minha, na verdade. Eu já fiz intencionalmente pra provar, porque eu falei, se ele sair correndo, que corra de uma vez, sabe? Mas se o Senhor falar, então que seja da vontade de Deus. E eu tinha recebido uma profecia quando eu tinha 12 anos de idade. Eu tinha 12 anos, eu fui em uma igreja com a minha tia. Foi um pastor que eu nunca vi na minha vida, foi a primeira e última vez. Ele apontou bem o dedo na minha cara e falou, olha, um dia você vai casar com um pastor e você vai ser pastora. Eu tinha 12 anos. Naquela época, criança, né? Falei, Deus que me livre. Falei, esse pastor tá doido, eu não quero. Falei, eu não quero. E aí foi passando os anos. E quando a gente recebe, né, pastor, uma palavra de Deus, a gente sabe que é de Deus. E a gente sabe que cedo ou tarde aquilo vai se cumprir. Então, por mais que eu tenha passado pelo tempo, né, em que eu estive desviada, eu sempre soube que aquela palavra ela era verdadeira e que ela iria se cumprir. Eu sempre soube. Então, eu estava desviada, estava afastada, mas eu sabia que Deus tinha uma promessa para minha vida. E eu sabia que se eu me entregasse, aquela promessa se cumpriria. Porque eu sempre tive fé no Senhor. E quando eu conheci o meu marido, que ele foi nesse encontro com Deus comigo pela primeira vez, para mim foi uma surpresa enorme. Porque ele chegou lá com a intenção de eu vou ficar perto dela, né? Eu vou aproveitar aqui o tempo para conquistar. Chega no encontro com Deus, homem para um lado, mulher para outro lado. A alegria já terminou ali, né? Falei, agora vai passar pelo fogo, vai ser provado. Pregação vai, pregação vem, né? Encontro com Deus é o dia inteiro de pregação. E quando eu menos percebo, o pastor faz um apelo nesse encontro. Quem queria entregar a vida para Jesus? Na hora que eu olho, tá ele lá na frente, meu marido, né? Na época eu tava conhecendo ele, o Wellington lá na frente, entregando a vida para Jesus. Eu falei, eu não acredito. Na minha cabeça eu pensei, tá indo longe demais esse fingimento. Já passou dos limites, acho que ele tá levando muito a sério. Mas eu fiquei surpresa realmente, né? Eu falei, meu Deus, quebrantou mesmo. Enfim, ele foi liberto, o Senhor falou muito com ele. E teve um momento em que estava tendo a ministração de libertação. O pastor da área de libertação olhou para ele, apontou o dedo para ele e falou, olha, um dia você vai estar aqui em cima fazendo o que eu faço, porque o seu chamado é pastoral. Nesse tempo eu estava conhecendo ele ainda, a gente nem namorava nada, não tinha nada sério. E quando o pastor falou isso para ele, na hora o Espírito Santo testificou, é ele. O Espírito Santo testificou assim imediatamente. Eu não falei nada pra ele naquele momento, porque eu falei, eu vou assustar. Imagina, menos de um mês que eu conheço ele, a gente se conhecendo. Vou chegar e falar, viu, você vai casar comigo. O Senhor confirmou. Falei, não posso falar nada. Vou aguardar, né? Vamos ver onde que isso vai dar. O tempo foi passando. Inclusive, eu só falei isso pra ele depois que a gente se casou. Depois que tava com a aliança no dedo, eu falei, o Senhor falou pra mim naquele dia. E aí eu contei que eu tinha essa profecia. Ele nem sabia que eu tinha a profecia que eu tinha recebido. Exatamente, ele não sabia disso. Eu só contei depois. Enfim, ali foi um processo de renúncia. Foi um processo de libertação, né, pra ambos, tanto pra mim quanto pra ele. Porque quando a gente se entrega pro mundo, o mundo, ele vem pra destruir. Então, traz muitas feridas, traz vícios, né, bebidas, às vezes, pessoas que se viciam em outras coisas, jogos, enfim. Então, a gente acaba se ferindo, porque o diabo, ele faz isso, né, ele vem pra destruir mesmo. Então, a gente tinha ali muitas marcas, muitas coisas que precisavam ser renunciadas. Mas, assim como eu, quando meu marido também teve esse encontro de fato com o Espírito Santo, com o Senhor, ele também se rendeu, sabe? E eu tive uma dificuldade, assim, para ser batizada no Espírito Santo. Porque eu ainda tinha o pensamento do merecimento. Porque, como eu disse, eu cresci com a religiosidade. Então, assim, a religiosidade ao ponto de, você não pode cortar o cabelo, você não pode pintar a tua unha, você não pode furar a tua orelha, você não pode usar calça.
E a religiosidade ensina que só quem recebe batismo com o Espírito Santo é aquele que é perfeito. Exatamente, exatamente. Então eu tinha isso enraizado dentro de mim. Então eu não merecia, e eu não ia, na minha cabeça, não fazia sentido. E aí, eu cresci com esse pensamento. Olha só como isso aqui é importante, porque rompe assim muitas crenças que impedem as pessoas, inclusive, de serem batizadas no Espírito Santo. Porque como eu tinha tantos pensamentos de religiosidade, era muito mais difícil que eu fosse batizada, porque eu mesma me bloqueava. O meu marido, que veio de outra crença, ele não tinha pensamento de religiosidade. Pelo contrário, né? Ele tinha o pensamento do oba-oba. Então, ele foi batizado com o Espírito Santo primeiro que eu. E pra mim, isso foi um motivo de indignação. Eu ficava indignada, eu falava, não acredito nisso. Você não gostou que ele foi primeiro? Não, porque eu fiquei pensando, como assim? Ele acabou de chegar, né? Eu sou crente mais tempo. Eu tava ali afastado, mas eu sou crente. E aí, o que aconteceu? Ele foi batizado com o Espírito Santo e eu ainda não tinha sido. E eu não entendia o porquê. Mas, na verdade, o que acontecia? Uma que eu não entendia a importância do Espírito Santo, e acontece que muitas pessoas não entendem. Então, eu não entendia, eu não valorizava o Espírito Santo realmente. Eu via como um sinal da religiosidade. Como assim? Os santos oram em línguas. Os perfeitos oram em línguas, sabe? As irmãs, às vezes, né, que usa saia até os pés, mas aquelas que usam calça não podem orar em línguas. Era o pensamento que eu tinha, mesmo que eu não verbalizasse isso, era um pensamento que eu tinha de forma involuntária, sabe? Tava lá dentro, escondido, dentro da minha mente. E isso acabava impedindo que eu fosse batizada e eu não sabia. Eu fui descobrir isso depois. E o meu marido, como ele não tinha nenhuma religiosidade, não tinha esses pensamentos, ele não foi criado assim. Então, quando ele descobriu que o Espírito Santo existia, que as pessoas oravam em línguas, ele recebeu. Ele orou, o Senhor, né, derramou o Espírito sobre ele foi batizado com o Espírito Santo primeiro do que eu. E eu fiquei pensando, aí eu fiquei indignada. E eu nunca tinha buscado com intensidade o batismo com o Espírito Santo. Depois que ele recebeu, eu comecei a buscar. Porque eu falei, ele foi batizado, também tem que ser. E aí eu fui buscar pela motivação errada. Também não recebia. E aí eu fiquei orando, falei, Senhor, eu quero. Por que ele tem, eu não tenho? Até que o Senhor começou a realmente abrir os meus olhos, tirar as escamas dos meus olhos e me mostrar a importância e o porquê do batismo com o Espírito Santo. Como eu tinha essa religiosidade, o que eu pensava às vezes? A pessoa que fica orando em línguas no meio do culto, ou eu ia na célula, às vezes alguém começava a orar em línguas, eu falava assim, tá querendo se aparecer. Eu pensava, tá querendo se aparecer. Já revirava o olho e falava, meu Deus. Como se a pessoa quisesse mostrar que ela era melhor do que eu. Mas não é que a pessoa queria mostrar que era melhor do que eu. Era eu que me sentia menor do que ela. Então era um sentimento que vinha de mim. E aí eu tinha esse pensamento, eu tinha esse sentimento. E o Espírito Santo, né, o Senhor começou a tratar isso em mim e eu comecei a buscar com mais intensidade e, consequentemente, a estudar mais sobre isso. Então, comecei a buscar mais em pessoas que poderiam trazer algum conhecimento sobre o assunto. Então, comecei a buscar em livros, comecei a buscar nas redes sociais e eu comecei a entender a importância do batismo com o Espírito Santo. Quando eu entendi a importância do batismo com o Espírito Santo, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Então, o que acontece muitas vezes? Que é uma trava que impede as pessoas de serem batizadas. Ou a pessoa tem um pensamento de religiosidade, ela tem alguma trava na mente dela, ou então, é o que eu sempre digo, a pessoa está esperando acontecer algo que nunca vai acontecer, então ela nunca vai receber. Como assim? Existem algumas crenças, né, que são mitos, na verdade, e a pessoa, ela pensa assim, eu já ouvi isso, para eu começar a orar em línguas, a minha língua vai enrolar e vai começar a falar sozinha. Ou então vai vir um anjo e vai tocar na minha língua e aí eu vou começar a falar. E a pessoa fica com a expectativa de que aquilo vai acontecer. Não vai acontecer nunca. Ou seja, a pessoa não vai ser batizada. Então, toda vez que eu vou aconselhar ou eu atendo alguém que vem buscando falar, olha, eu sou travada, eu não consigo ser batizada no Espírito Santo, eu não consigo orar em línguas. Eu já orei por pessoas que faz
10 anos que estão dentro da igreja, faz 30 anos, às vezes servem na igreja e não conseguiam orar em línguas. Depois que eu orei, depois que eu ensinei a importância, a pessoa foi destravada e orou em línguas no mesmo dia. E fluiu, sabe? Foi uma bênção. Mas o que que eu pergunto sempre? Qualquer pessoa que vem e fala assim, pastor, eu não consigo orar em línguas. Eu olho para essa pessoa e eu falo assim, tá, o que você acha que vai acontecer para você começar a orar em línguas? Nesse momento você identifica a trava que a pessoa tem. A crença, às vezes, um mito que a pessoa tem. Porque a pessoa vai falar o que ela pensa que vai acontecer. Algumas pessoas dizem, eu penso que eu vou ser tomada, que eu não vou ter controle do meu corpo, que eu não vou ter controle da minha boca. E isso é uma mentira. Porque o Senhor, ele não toma o nosso domínio próprio. Deus, ele não vai tomar o domínio próprio de ninguém. Somos nós que escolhemos abrir a nossa boca e falar. O Espírito Santo, ele nos concede as palavras, mas nós escolhemos. Quando o Senhor, por exemplo, é tomado pelo Espírito Santo, tomado, eu digo, começa a orar em línguas de uma forma fervorosa, começa a sentir o Espírito Santo. Se o Senhor quiser falar assim, eu não quero mais, para. Não vai parar? É que acontece, né, apóstola? Teve muitos testemunhos de batismo com o Espírito Santo e algumas pessoas tiveram umas experiências sobrenaturais. Eu gosto de falar isso no canal, que a experiência é individual. Aí ele pega aquela experiência do irmão que viu o teto da igreja abrir, o fogo descer, e aconteceu com ele, mas não é todos que acontece isso. Ou ver um anjo e tocou. Aí ele fica esperando essa experiência. Sabe como destrava algumas pessoas? Até fala alguma coisa e alguns ficam com medo. Eu falo assim, ó, alguns principalmente muito tempo de igreja, 10 anos buscando. Eu falei, meu irmão, já tá aí com você. Eu falo assim, ó, vou orar por você. Você vai falar em línguas. Qualquer coisa imita até a minha língua. Porque aí eu fiz isso no evento dia 6 de dezembro. Falei, você vai imitar a minha língua, uma mulher, uma irmã. Aí ela pensa, é pecado. Se for pecado, deixa que Deus cobre de mim, que eu tô mandando você fazer. E aí quando ela começou a querer imitar a minha língua, aí isso que foi a destrava. Ela destravar, porque ela abriu a boca para falar. Quando ela quis começar a imitar a minha língua, na verdade veio outra língua dela. Veio a dela, olha só. Veio a dela. Porque, na verdade, o destravar foi ela abrir a boca para falar. Exatamente, é muito forte. Eu já vi isso acontecer também. É uma forma que a gente também conduz algumas ministrações de batismo com o Espírito Santo. E é justamente isso, é a pessoa decidir. Então a pessoa precisa querer, ela precisa decidir. Eu vou abrir a minha boca, eu vou falar. É como as palavras que eu estou falando aqui agora. Se eu não abrir a minha boca, as palavras vão continuar na minha mente, mas elas não vão ser verbalizadas. A mesma forma acontece com a oração em línguas. Algumas pessoas recebem palavras do Espírito Santo, recebem as línguas do Espírito Santo, mas elas mesmas bloqueiam as línguas que estão vindo. E como foi a primeira vez sua, quando você falou? O que aconteceu, o que você sentiu? Então, eu comecei a buscar muito. Era assim, eu comecei a orar todo dia porque eu queria ser batizada com o Espírito Santo. Todo dia eu orava, todo dia. Até um dia eu pedi pro meu marido, para ele impor as mãos sobre mim, orar, e eu falei, transfere aí, ora aí por mim, porque você tem, eu vou receber também. Aí ele colocou a mão, orou, nada. Falei, não é possível. Falei, não é possível uma coisa dessa. E aí ele falou, olha, o meu marido disse pra mim, olha, o Senhor fala pra você que vai ser no tempo dele. Eu falei, amém. E eu comecei, Deus, quando é seu tempo? Deus, quando é seu tempo? Será que é hoje? Eu comecei a orar todo dia. Incessantemente mesmo, eu queria, porque eu queria a oração em línguas. E eu falei, eu não vou descansar enquanto eu não conseguir. E às vezes acontece de algumas pessoas simplesmente desistirem, né? Ah, eu não oro em línguas, não é pra mim. É só pro fulano, é só pro pastor, é só pra quem prega a palavra. Desculpe cortar, eu quero que você anote aí, escreve aí no comentário quanto tempo você está buscando o batismo com o Espírito Santo ou falar em língua. Escreve aí no comentário, 1 ano, 6 meses, 1 dia, 10 anos. Teve gente que já colocou no comentário de 20 anos. Nossa. Então escreve aí quanto tempo você está buscando e eu creio, a apóstola vai orar no final, você vai receber fogo, unção e vai falar em línguas, você que não fala, e quem fala vai falar de uma nova língua. Amém, em nome de Jesus. Desculpe cortar. Imagina, em nome de Jesus, eu creio. Então, as pessoas às vezes elas desistem.
Ah, eu não oro, não é para mim. É só para quem prega, é só para o pastor, ou para o apóstolo, ou para o missionário, para o profeta. Não. A oração em línguas, ela é para todos. Todos devem buscar a oração em línguas, porque a Bíblia diz que a oração em línguas é para quê? Para edificação pessoal. Todos precisamos de edificação. E quem vai trazer a edificação é o Espírito Santo. Então, quando nós temos um pecado e nós não conseguimos combater esse pecado, o que nós vamos fazer? Nós vamos buscar em oração em línguas, porque vai nos edificar, certo? E eu não desisti. Algumas pessoas desistem, então se você está ouvindo isso também, não desista da oração em línguas. E aí, pastor, eu comecei a buscar. E um dia eu tava sozinha em casa, o meu marido, toda vez que ele saía, quando ele chegava, ele pegava, eu tava de joelho orando, chorando, Deus me batiza em nome de Jesus. E aí um dia, eu lembro, eu falo isso porque eu lembro que no dia que eu fui batizada, ele chegou e eu tava lá falando, eu tava ajoelhada e começou a vir as palavras. Eu olhei e falei assim, quer saber, não tem ninguém aqui em casa, eu tô sozinha, eu vou falar o que tá vindo na minha mente, eu vou falar o que... Começou a ouvir a língua na mente? Isso. E aí eu comecei a abrir a minha boca e comecei a falar. E começou algumas palavras, o que é necessário que as pessoas compreendam também? Que as línguas, elas se renovam. Então, não é porque você começa lá, bá, que você vai ficar falando lá, bá, pro resto da sua vida. Mas, às vezes, no começo é assim, né? Às vezes é. Então, depende muito, vai de cada pessoa, são experiências individuais. Se você sentar com 10 pessoas que oram em línguas e perguntar a experiência de cada uma, vai ver que cada um teve uma experiência única. É difícil quem teve a mesma experiência, né? Igual o Senhor citou, viu o céu abrindo. Pode acontecer com toda certeza, mas não é uma regra. É uma exceção. É um caso, é uma experiência individual. Exato. Então, é necessário a gente entender isso. E quando começou comigo, eu estava em casa, ajoelhada, eu não vi anjo, eu não vi céu abrindo, eu não vi nada. As palavras começaram a vir, né? E eu abri a minha boca e comecei a falar. E vinham palavras assim, lá, bá, começava, sabe? E eu tomada pelo Espírito Santo. Tomada, eu digo assim, eu sentia a presença, eu sabia que o Senhor estava ali comigo, sabe? Eu estava quebrantada, eu chorava, eu estava